nome de Patris, et de Filii, et de Spiritus Sancti. Amém. Celebramos, então, neste dia da visita de Nossa Senhora aqui em casa, celebramos esta festa dos santos irmãos Cosme e Damião. Mas eu queria me pegar, sobretudo, nesta palavra que ouvimos no gradual da missa hoje. Porque essa ali há uma afirmação que nós podemos transformar em pergunta. Hoje ela é mais do que nunca uma interrogação. O que vence o mundo? O que vence o mundo? É bonito de ouvir ali no gradual a resposta dizendo seguir a Cristo. Isto é o que vence o mundo. O seguimento de Cristo. E isso nós vemos, sem dúvida nenhuma, o grande exemplo dos seguidores de Cristo sempre foram os santos. Eles são os grandes seguidores de Cristo. Seguiram a Cristo até no martírio, como hoje vemos em Cosme e Damião. Então, irmãos, uma família, que belo isso, ver. Que belo deles. Realmente eles procuraram e seguiram Jesus nosso Senhor. Aqui é que repousa toda a sua glória, toda a sua santidade. E é com isso que eles venceram o mundo que os oprimiu até a morte. E vivem, e vencem. Verdade, hoje tudo está conspurcado. Até a sequela Cristo, até o seguimento de Cristo. Tudo está conspurcado. E também a devoção aos seus seguidores se mancha de toda a forma. Vejam Cosme e Damião, eles estão citados no cânon romano. E são, pois, século III, século II, são muito antigos, são antiquíssimos os dois mártires. E, com certeza, a devoção a eles sofre muita vicissitude através dos séculos, dos tempos. Aqui no Brasil, não menos. Desde que poluídos com tanto sincretismo de falsas religiões, tantas advindas da própria África com os escravos trazidos para cá, outras tantas mais modernas, estas fabricadas pelos inimigos da Santa Igreja, que planejaram isso desde os Estados Unidos e colocaram em cima da mesa e planejaram fazendo daqui um terreiro de religiões que lutasse contra a Santa Igreja Católica. E tudo isso foi contaminando muito a nossa devoção aos santos. Hoje, sei lá, eu não conheço bem o costume, mas sei que as crianças hoje têm o costume de pegar com pãezinhos dos santos mártires. Então, se cerca de muita superstição. Essas devoções acabam se cercando de muita superstição. Mas isso é um fenômeno humano. E tão difícil de erradicar que nós temos que cuidar, temos que cuidar do próprio movimento apocalíptico, do próprio movimento que espera nosso Senhor. Porque vão se infiltrando aqui e ali
é obra do demônio. Falsas aparições, mensagens que não são verdadeiramente inspiradas, e até heresias. E não raro tudo isso se mescla com autenticidades. Tantas vezes uma devoção começa muito bem, como começou a dos santos mártires, a devoção católica. E as aparições também, às vezes começam muito bem, com sinais autênticos, fortes, da presença de Deus. E as mensagens são muito, muito puras, tantas vezes, muito boas. Mas com o passar do tempo, com o orgulho do mundo, com o orgulho do homem, com a vaidade, entra a vaidade, com... vão entrando aí no meio também dos nossos ditos, cuidado, porque não se pode aplicar-lhes o título de profetas como fazemos com aqueles que assim são chamados pela Santa Igreja, porque escreveram as Sagradas Escrituras. Não há comparação, por favor, não se compare. De muito de longe a gente chama eles alguma semelhança com os profetas autênticos, tá? Por favor, não vamos confundir. E aqui já começa, já nesse título, queridos, começa a confusão, porque depois o tal profeta começa a reivindicar para si tratamento de todo o respeito e devoção, como se de fato ele fora um profeta bíblico. Não é. E te cuida, querido, porque tuas mensagens podem vir mescladas de muita falsidade, e até de uma obra do demônio. Tu acabas se tornando, em vez de um operário de Deus, um operário do diabo, que vai atrapalhar aí a sequela Christi. Temos que ter muito cuidado. E alguém que se diz vidente, alguém que se diz profeta, alguém que se diz portador de mensagens celestes, esse então tem que ter muitos olhos sobre si mesmo, cuidar-se muito de si mesmo, policiar-se. E não devia, queridos, não devia transmitir uma mensagem sem antes consultar um sacerdote, mas um sacerdote douto, probo, que aprovasse e orientasse o sentido e o significado de tais profecias. Tá? Viram? É bem assim. Então, em toda parte, em toda hora, a toda hora, e até nos bons começos, o demônio está louco para meter aí a sua colher enferrujada e estragar, às vezes, boas obras que Deus começou. Mas que o diabo vai terminar, e vai terminar muito mal, muito mal, muito mal. Por isso, de novo, em tudo isso que importa, vejam, queridos, a simplicidade de Nossa Senhora, nas suas mensagens. Nossa Senhora normalmente é muito, muito, muito simples. E não faz outra senão que repetir aquilo que tem dito e que Jesus pregava. Penitência, oração. Resume-se nessas duas palavras. Penitência e oração. Nós temos mais que fazer. Voltar de novo à penitência, tão esquecida na igreja, e a oração. Em outros termos, é a sequela de Cristo. Voltar ao Evangelho. Voltar ao Evangelho. A ser autênticos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é que está o parâmetro, o termômetro de uma boa devoção a qualquer santo que seja. Se ele nos conduz a imitar o Cristo, se nos conduz verdadeiramente a ser discípulos do Senhor,
a viver, colocar em prática na própria vida o Santo Evangelho. Este é o ponto. O resto, cuidado, porque o resto pode ser da tua fantasia, o resto pode ser da tua vaidade e do teu orgulho, o resto pode ser do demônio, que colocou aí sua colher enferrujada e vai estragar uma boa obra de Deus bem começada. Mas que tu, por tua incúria, vais terminar tão mal. Tão mal. E não é raro, é bem frequente isso acontecer. E nós temos que cuidar muito. Não ficar cegos aí na sequência de qualquer vidente, de qualquer profeta, de qualquer pessoa que se titule como se titular. Temos o Cristo Jesus. A Ele sigamos. Temos Jesus e os santos evangelhos. Temos a Santa Igreja a nos ensinar, a nos normar como se vive praticamente os santos evangelhos. Sigamos a estes. O resto, cuidado. Inflama o teu orgulho, tua vaidade. E te faz mal. Faz mal à igreja. Porque daí vem Nossa Senhora autêntica, verdadeira, e traz uma mensagem de alerta para o mundo que esqueceu de seguir o seu Senhora e já não é mais ouvida, porque misturada com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta vaidade, com tanto orgulho, com tanta ganância. Aqui entrou o dinheiro. Com tanta ganância. Tem profeta ficando rico, enriquecendo aqueles que estão ao redor de si. É bom trabalhar. É bom trabalhar. Trabalhar faz bem. Trabalhar faz bem. Viram? Então, queridos, temos que ter muita atenção, muita humildade. A Santa Igreja, sempre de novo, o demônio tenta atrapalhar. Tenta atrapalhar. Não é só Cosme e Damião. Sim, são as devoções populares, com certeza. Mas são também os atuais movimentos. Mesmo aqueles que no quais tanto confiamos. E com estes mais cuidado devemos nós ter. Não é outra a tarefa da bem-aventurada Virgem Maria, senão aquela realmente de nos colocar na sequela, no seguimento de seu filho. Se ela vem e começa a insuflar muito o orgulho e a vaidade de um homem só, já não é obra de Deus, já não é mais a intervenção da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tu com o Espírito tu. Oremos. Gloriabuntur in te, omnes qui diliguntur nomen tuum. Quando tu, Domine, benediscis iusto, Domine, tu scutu bone voluntatis tue coronastimus.